Salmos de número 73. Ei, glória a Deus. Salmos de número 73. Todo mundo achou aí? Salmos é facinho de achar? Salmo 73, verso 1 em diante, fala assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Até aí tá bom. Não tem aí sua Bíblia aberta nesses versículos? Vamos orar? Alguém quer fazer uma manifestação, um pedido de oração? Sim. Eu não ouvi nada. Ah, sim. Tá, joia. Vamos orar pela Luciana. Querido Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nós estamos diante da Tua presença e Te damos graças por poder estar aqui, Senhor. Sabemos que o Senhor é bom e que a Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor quem cuida de nós e quem sustenta a nossa alma, e por isso, Pai, nós confiamos em Ti. Nesse momento, meu Pai querido, a irmã Luciana pede oração por ela. O Senhor conhece as suas necessidades, suas dores. O Senhor sabe onde é necessário, meu Pai querido, atuar nesse momento para que haja tranquilidade no seu coração. Então, Pai, atua agora, Pai, opera agora, trabalha agora, Pai, em nome de Jesus, e permita ela sentir a paz do seu coração, a paz de uma resposta que ela precisa, Pai, em nome de Jesus. Dá-nos a graça do Senhor para direcionar a Tua palavra nesse momento, Pai, e ajuda-nos a entender, compreender e fazer a palavra sirva, Pai, a ser operada em nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos falar sobre um assunto aqui um assunto bastante delicado. Um assunto bastante delicado que nós vemos aqui no Salmo de número 73. Eu vou fazer uma pergunta antes de eu começar aqui. Quem aqui já se sentiu invejado por alguém? Já se sentiu, já sofreu inveja de alguém? Quem já? Deixa eu ver. Levanta a mão. 1, 2. Só vocês. Alguém aqui, você já sentiu inveja de alguém? Sim, eu já sentiu invejado por alguém? Quem já sentiu invejado? Quem já sentiu? Invejado. Que alguém, você sentiu que alguém teve inveja de você em alguma coisa? Quem já sentiu? Basicamente, todo mundo já passou por isso, né? De sofrer inveja. E quem já sentiu inveja de alguém? Deixa eu ver. Quem já sentiu inveja de alguém? Engraçado é que se tivesse aqui 100 pessoas e eu fizesse essa pergunta aqui de quem já sofreu inveja, quase 100 pessoas levantariam a mão que já sofreu inveja de alguém, mas ninguém levanta a mão dizendo que já sentiu inveja de alguém. Engraçado é que as pessoas sofrem inveja, mas quem são essas pessoas que invejam, visto que ninguém se manifesta? Todo mundo sofre, mas ninguém é o autor da inveja. Ninguém é aquele que inveja alguém. Então, é estranho, é uma conta que não fecha, né? Às vezes a gente observa. É uma conta que não fecha, porque todo mundo já sofreu inveja, mas ninguém inveja ninguém. Então, você perguntar, as pessoas às vezes elas têm coragem de confessar um adultério, confessam um roubo, confessam uma mentira, confessam uma fofoca, confessam um monte de coisa, mas não confessam, não. Infelizmente, eu já tenho inveja, eu tenho inveja disso, ninguém confessa isso. Mas o certo é que é um pecado, mas que passa pela gente, vez por outra, está passando por nós. Vez por outra, a gente sente alguma situação assim que a gente olha para o outro e a gente vê. Qual que é a característica da inveja, né? Porque a inveja e a cobiça, a inveja e a cobiça andam junto, né? Elas são irmãs gêmeas. Quando a gente fala de inveja, a gente não fala de admiração, não, viu, irmãos? Porque às vezes as pessoas confundem inveja com admiração. Porque, por exemplo, aqui no nosso meio aqui, quem tem o carro mais bonito, mais caro aqui é quem? Quem que é, hein, pastor? Pastor Carlos.
Aí eu chego e vejo o carro dele, eu não sou muito com o nome. Qual é o nome do seu carro? Eu acho que não. Qual que é o nome do seu carro? Eu não sei. Kicks. Hã? Nissan Kicks. Nissan Kicks. Aí eu chego ali, olho para o Nissan Kicks ali, e eu acho o carro bonito, de um design maravilhoso, e eu olho para o carro dele e falo, eu quero ter um carro igual. Tem que ter um carro igual. Eu tenho dinheiro. O carro dele não é o único modelo que foi feito nesse mundo, existem outros modelos, todos os carros do mesmo modelo. Eu posso perfeitamente ir lá e comprar um Nissan Kicks branco e parar um outro Nissan Kicks branco aí na porta. Qual que é o problema? Tem um problema dele? Se eu chego lá na casa do Alves, eu vejo a casa do Alves lá e vejo a construção dele, vejo que ele projetou bem a construção, fez algumas coisas legais lá, eu falo, gostei disso aqui, vou fazer em casa. Tem algum problema? Tem algum problema? Eu penso que não. Eu acho que não também. Depende. Hã? Eu acho que depende. Eu conheci uma irmã que diz que ela ia na casa da pessoa, chegava lá, olhava tudo e ela não trabalhava não, era só máquina. Aí se ela chegava em casa e falava assim, olha, fulano, eu quero isso igual de fulano. Você falou, não quer? Eu quero daquele jeito mesmo. Entendeu? Aí você acha que já é muito. Pois é, disso que a gente quer falar, né? Sobre a inveja e a cobiça, não sobre a admiração. Porque às vezes as pessoas fazem determinadas coisas, né? Se eu chego em algum lugar, eu vejo um grande pregador, eu vejo que ele é eloquente, ele tem desenvoltura, eu falo, eu queria ser igual ao fulano. O apóstolo Paulo mesmo, ele fala isso, irmão, sejam meus imitadores. Eu olho para ele, quem me dera ser igual ao apóstolo Paulo, por exemplo, e ele bate no peito e fala, irmão, sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. De repente vocês não estão vendo a Cristo, não conseguem imitar a Cristo, não conseguem enxergá-lo. Eu vi a Cristo, eu imito ele, se você imitar a mim, vocês estão imitando a Cristo. Então ele chama para si essa responsabilidade, ela imita, né? Mas qual que é a característica da inveja? A característica da inveja é quando eu sinto tristeza por aquilo que o outro tem. O que o outro tem não me traz alegria, não me traz tristeza. Eu vejo o carro do irmão ali, Kicks, né? O Nissan Kicks dele ali, e aquilo, ao invés de eu me alegrar porque o carro dele é o mais bonito, o carro dele é o mais caro, que bom que o senhor tem esse carro e tudo, reconhecer o mérito dele, que ele é um profissional militar aposentado, entregou 25 a 30 anos da vida dele na carreira, né? E juntou todo esse salário para ter condição de ganhar o seu dinheiro e comprar esse veículo. Eu fico ali olhando o carro bonito, hein? Mas também pastor da igreja, né? O invejoso sempre ele vai ter um mas, depois de olhar alguma coisa, ele vai ter um mas, um porém, né? Nossa, sua esposa é bonita, né? Mas também, quanto você ganha? Né? Mas também, quanto você ganha? Ele vai sempre tentar desmerecer a pessoa. Sempre tentar desmerecer, tirar o mérito da pessoa de ter aquilo que ela tem. Sua esposa é bonita, mas também, hein? Claro, você é policial, você ganha tanto, sua aposentadoria é tanto. Fulano, nossa, mulher bonita aquela ali, nossa e tal, todo mundo olha para ela, mas também tem silicone. De alguma maneira vai ter que desmerecer o mérito da pessoa. Ele não se sente feliz, satisfeito com aquilo que a pessoa tem, com aquilo que a pessoa é, por nada. Está sempre tentando desmerecer. Por quê? Porque tem inveja do outro. E é uma coisa que às vezes a gente olha, é tão feio o pecado da inveja, é tão feio, que a gente pensa que só tem lá no mundo afora. Só lá no meio do mundo do pecado, lá dos enlameados lá fora, dos ímpios, que tem isso. O problema é que isso tem até dentro da igreja. Dentro da casa do Senhor, tem muita gente invejosa. Tem irmãos, pastores que têm inveja do ministério de outro pastor. Ele olha para a igreja do outro fulano, do dirigente lá na outra igreja, nosso fulano lá está batizando 20 pessoas agora dessa vez. E aí ele, mas também ele não prega a palavra direito, mas também ele está passando a mão na cabeça, né? Também a porta deles é aberta, ele vai tentar de alguma maneira desmerecer o trabalho do outro lado. Não, uma irmã aqui, no ciclo de oração aqui, a irmã, essa irmã que está no ciclo de oração agora, ela cativa todo mundo gosta dela, mas também porque ela não sente satisfação com a pessoa, com a desenvoltura da pessoa, com a prosperidade da pessoa, com a alegria da pessoa, sente tristeza.
E aqui, quando a gente olha esse Salmo de número 73, irmão, a gente vê, sabe quem aqui está confessando que tem inveja? Olha aqui o versículo número 2. Pois eu tinha inveja do soberbo. Quem está confessando isso? É o Asaf. Sabe quem é o Asaf? O Asaf era um levita da casa de Deus. O Asaf era o maestro dos corais da casa do santuário de Deus, na época de Davi. Era aquele que tinha a responsabilidade de reger o coral, de apresentar as músicas. Era o líder daqueles que tocavam todo tipo de instrumento e cantavam. Ele é o poeta, fez vários salmos que estão escritos aqui na nossa Bíblia. E ele confessou isso. Eu olhava para a vida do soberbo, daquele que estava de lá, e eu ficava invejado da vida dele. Fala aqui, ó. Ele vai elencar um monte de coisa aqui nos versos para frente, ó. Eu tinha inveja do soberbo porque eles acordam à tarde. Quando eu tenho que acordar às 5 horas da manhã, eles acordam lá para 10 horas. Enquanto eu estou ganhando salário mínimo, os caras têm um monte de dinheiro. A vida deles não tem dificuldade. Quando eu estou indo pegar a fila para poder pegar um atestado para ir no médico, para fazer uma consulta, eles já têm Unimed, tem plano de saúde de primeira, não tem aperto na vida deles. Na hora que eu tenho que pagar os impostos, aquela dificuldade, na hora que chega janeiro, eu tenho que pagar aquela dificuldade, eles não têm dificuldade nenhuma para pagar imposto nenhum. Quando eu passei lá na porta da casa deles, aquelas casas bonitas e tal, enquanto a minha às vezes tem pingueira. E ele começou a olhar a vida do outro lá e ele sentiu inveja. Ele sentiu inveja. E a inveja é um sentimento que não é coisa nova, não, é coisa antiga. Ela já nasceu no lugar onde que não deveria existir. Onde nasceu a inveja? Onde que nasceu a inveja? Jardim do Éden. Então abre a Bíblia e Jardim do Éden mesmo. Isaías de número 14, por gentileza. Isaías 14, versículos número 13 e 15. Quem achar primeiro, leia. 13 ao 15? Isaías capítulo 14, versículo 3 a 15. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Quem é esse que dizia? Só um minutinho. Quem é esse que dizia isso? O Lúcifer, o anjo de luz. Vai lá. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu nome. E no monte da congregação me assentarei aos lados do monte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Obrigado. Olha aí para você ver onde que nasceu a inveja. E junto com a inveja, a sua irmã gêmea, que chama cobiça. Porque primeiro a inveja é quando você sente tristeza por aquilo que o outro tem. Você fica contristado, fica sem jeito com aquilo que o outro tem. Você não consegue se alegrar. E a cobiça anda juntinho com isso, que é o desejo de possuir aquilo que o outro possui. Né? E aí, olha onde que nasceu. Nasceu lá no céu, através de Lúcifer, que depois veio ser chamado Satanás, o adversário. Ele no céu, anjo de luz, regente dos coros angelicais. Diz a Bíblia que ele era o mais glorioso entre os seres angelicais. Mas não estava bom para ele aquilo ali. Não estava suficiente. Está à destra de Deus. Está 24 horas diante do Altíssimo. Eu fico imaginando o que poderia ter de ruim desse céu. Visto que Deus é perfeito e que toda a sua obra também é perfeita. A sua moradia, que é o céu, é perfeita. O que poderia ter tão ruim a ponto desse camarada ainda se sentir insatisfeito? E ele se sente insatisfeito. Então ele olha para quem está acima dele e fala: eu quero tomar a posição dele. Teve inveja do Altíssimo. Inveja do Altíssimo. E não apenas inveja de tristeza, mas de projetar, estar acima. Vou tomar o lugar dele. Eu vou tomar o lugar dele. E aí onde que surgiu aí o adversário do homem? Porque ele foi deposto do seu lugar. A Bíblia diz aí na continuação do versículo aí, capítulo 16 e 17, de que ele foi jogado ao abismo. Foi jogado ao abismo, porque ele não somente foi, como arrastou com ele uma turminha. Arrastou uma turminha ainda, com ele ainda, seduzindo para tentar ocupar o lugar do Todo-Poderoso. A inveja ela é destrutiva, a inveja ela é maligna, a inveja é nascida no coração de Satanás.
é nascido no coração de Satanás. Mas ainda, mesmo que nós vamos discorrer aqui ainda mais um pouquinho, mas eu tenho uma palavra de esperança. Jesus Cristo tem poder para perdoar os nossos pecados e nos fazer nova criatura. Se há de quando a pessoa tem inveja de uma coisa, né? Mostra para o outro, né? Ah lá, olha o que arrumou aqui. Porque geralmente não é só ter inveja, né? O problema é porque o seu incômodo é tanto que você tem que incomodar outro para entristecer aquele da qual o seu alvo é inveja, né? Veja que quantas vezes, se vocês passarem aí, uma vez eu vi isso no cemitério do Bonfim, coisa terrível, no cemitério do Bonfim. Eu trabalhava lá no Bonfim, lá tem muito despacho, mas muito despacho mesmo. Todo dia você vê despacho, macumbaria lá, feitiçaria lá. E um dia eu vi um despacho, eu fui de curiosidade para tocar o despacho, e no meio do despacho tinha uma carta enviada para o diabo, para destruir a vida de uma pessoa. E aí tinha no despacho um giló amarrado com uma corda, e dentro do giló tinha uma carta. Eu peguei, desamarrei esse giló e li essa carta. Aí dentro dessa carta estava escrito lá que a pessoa lá queria que aquela pessoa, alvo daquela inveja, que a vida dela fosse destruída e fosse amada igual aquele giló. Que a vida daquela pessoa fosse amarga igual aquele giló. E assim sucessivamente. São muitas e muitas obras de macumbaria e feitiçaria feitas para destruir outra pessoa. Por causa da beleza do outro, porque ele é feliz no casamento, porque é feliz no relacionamento, porque fulano tem prosperidade, porque tem carro, porque tem um bom emprego, porque tem isso, tem aquilo, e por aí vai. E infelizmente até no nosso meio tem gente dessa forma, pessoa que está do seu lado conversando, rindo para você, é seu amigo, mas está por trás incomodado com a sua felicidade, incomodado com a sua prosperidade. E não importa se ela é grande ou pequena não, irmão, porque na verdade os invejosos têm inveja daqueles que estão perto da gente. Por exemplo, se fosse para ter inveja de alguém bem sucedido, é para a gente ter inveja lá do Neymar, do Cristiano Ronaldo, que esse pessoal ganha lá bilhões e bilhões de reais lá. A pessoa tem inveja do outro que ganha aqui, como eu ganho um salário mínimo, o outro ganha 3, tem inveja do que ganha 3 salários mínimos, mas que está acessível a mim, porque o ser humano ele tem espírito de competitividade, quer competir com o outro, quer sempre ser melhor que o outro. Então é aquele que está perto que vai fazer transparecer um pouco mais. Então ele tem inveja dele. Tanta mulher bonita por fora, mas vai ter inveja da sua ali, da sua mulher. Por quê? Porque é competitividade, porque ser melhor do que o outro, ser melhor. E Satanás queria ser melhor do que Deus, um ser de luz perfeito. Minha irmã leu ali que ele morava entre pedras afogueadas, ou seja, afogueadas é uma metáfora de tão brilhante, né? A Bíblia relata como é o céu. Em Apocalipse fala que lá não precisa nem de estrela nem de lua, porque a própria glória de Cristo ilumina. Ou seja, ele num lugar tão iluminado, tão brilhante, de pedras preciosas, de todo tipo de riqueza que pode ter. Não, mas isso aqui não está bom ainda. Não está bom. Eu quero algo mais, né? Ingratidão é olhar para o outro, aquela coisa de que as pessoas falam assim, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? A grama do vizinho. Tem pessoas que têm inveja até da igreja dos outros. Está aqui e fica lá, mas na igreja do fulano tem isso, aqui não tem. A igreja do fulano tem não sei o que, aqui não tem. E aí eu vou lá para a igreja do fulano lá, porque lá tem isso, tem aquilo outro. Não é porque está querendo servir a Deus, não é porque tem inveja do que os outros têm. Tem inveja do que os outros têm. Não consegue ter gratidão onde está, não consegue servir onde está, mas está sempre aqui, mas está com o olho no terreno do outro. A grama do vizinho é mais verde, mas não sabe que trabalho que teve o vizinho para fazer com que aquela grama ficasse verde, né? Muitas vezes o invejoso ele quer alcançar o patamar do outro, mas não quer pagar o preço que o outro está pagando, né? Não quer, bonita sua casa, né? Sua casa grandona, 3 andares, tal, mas eu fico admirado com a sua casa, olhando aquilo tudo ali, mas eu quero mesmo dormir até 11 horas. Não quero acordar às 5 horas da manhã, igual o Alves acordou tantas e tantas vezes na sua vida, tantos anos, até conseguir aquilo que conseguiu. Que é só olhar para aquilo lá, né? Que destruição, irmãos! Conta-se uma história que tinha um senhor deitado numa rede, o outro passou por cima. Cuidado, preguiça é pecado, ele falou assim, inveja também. Não é? Verdade? Pois é.